Agora 7 horas mais 44 minutos, 7h44. Meio fora do horário combinado, a culpa foi do GPS, mas eu tenho a honra de receber meu amigo, colega jornalista, quanto tempo saudade de Vossa Excelência, Arquimedes de Castro. Isso ainda tem vinheta aqui, tem por aqui ainda uma vinheta de Arquimedes de Castro. Arquimedes, onde é que você andava? Um bom dia. Me atrasei, né? Me perdoe, viu? Foi, né? Foi, eu vim de Uber e o rapaz do Uber se perdeu no GPS. Aí, enfim, demorou demais, enfim, cheguei. Mas cheguei. E, como diria... Perdoe, viu? Foi involuntário. Como diria meu amigo Amazan, quer dizer que você inventou a invenção de ministrar um curso de mídia trading. Exatamente, é treinamento de mídia, né? Hoje, mais do que antigamente, as pessoas estão sendo obrigadas a aprender coisas que só nós, jornalistas, éramos obrigados a saber. Na faculdade de comunicação, a gente aprendia a falar, a escrever, a se portar na frente de uma câmera, a como colocar a voz no microfone, como organizar as ideias para poder se comunicar, para poder passar para as outras pessoas uma informação. E hoje isso é uma competência exigida de quase todo mundo. Né? Não só para qualquer área não só para dar entrevistas, como eu estou dando essa agora aqui na Rádio Correio, como, por exemplo, para falar nas redes sociais. Hoje o cidadão, ele só é cidadão se ele for cidadão digital. É quase impensável o indivíduo existir profissionalmente sem ter um Instagram, sem ter um Facebook, sem ter um Twitter, sem ter um e-mail. E tudo isso exige competências de comunicação. Nós vemos, na verdade, na era da comunicação. Aprender a se comunicar é fundamental. Esse curso é muito básico. É para a pessoa que nunca deu uma entrevista. Você nunca deu uma entrevista e aí de repente te chamam para uma entrevista aqui na Rádio Correio. O que é que você faz? Você vem de cara lavada, como se fosse um simples bate-papo, ou você se prepara antes para não passar vergonha? Porque é chato você dar entrevista e comprometer a própria imagem. Às vezes é um bom profissional. Às vezes está representando uma empresa, uma instituição respeitável. Mas chega na hora, não desenvolve. Orientações básicas, mínimas. Muito básico. É um curso muito barato, na verdade, filé mignon a preço de tripa. É bem barato, mas para quem está ouvindo essa entrevista, é grátis. Só basta me mandar uma mensagem pelo Instagram para @Arquimedes de Castro. Todos que mandarem mensagem, eu mando o curso gratuitamente, os links do curso. São aulas que estão numa plataforma digital e que podem ser acessadas pela internet, pelo celular ou qualquer computador. Então você vai receber essas orientações lá na sua casa. Faz um curso em casa e treina em casa mesmo. Pega o celular, põe para gravar, finge que está dando uma entrevista, ouve depois para sentir como é que você fala, porque às vezes a gente fala de um jeito e não se escuta. E é muito comum uma pessoa dizer, eu não gosto da minha voz quando ouço. A primeira vez que você vai ouvir, você não gosta. Pois é, então tem que se acostumar com isso, entendeu? Se acostumar com o ambiente midiático. Entender que os jornalistas precisam de conteúdo para manter a audiência. Então é uma via de duas mãos. Né? A pessoa que vai dar entrevista quer divulgar o seu trabalho, o seu serviço, a sua instituição. O jornalista, ele precisa de conteúdo para manter a audiência, para prestar serviço à população, para dar uma informação relevante. Então você tem que levar uma informação relevante para a entrevista. E o jeito de se portar na entrevista para o rádio, que é uma coisa, uma entrevista para a televisão é outra, a preparação é outra. Uma entrevista por telefone, né? Porque você vai dar entrevista por telefone, você tem que se preparar também, tem que ter um ambiente, você não pode ficar num lugar com muito barulho. Você não pode simplesmente assim, eu estou aqui tomando café da manhã e vou dar uma entrevista por telefone. Entrevista não é bate-papo, é uma coisa mais séria. Pode comprometer. Quantas pessoas já se comprometeram muito, né? Com entrevistas desastradas? Não foram poucas. Né? E esse curso orienta você, por exemplo, a ter esse comportamento. Se for para uma TV, se for para uma emissora de rádio,
por telefone, você dá essas orientações também. Exatamente. E é bem didático, assim, bem prático, bem simples. Qualquer pessoa que vê vai gostar. É lógico que não é uma coisa avançada. Quem já está acostumado com meio, com rádio, com televisão, com jornal, talvez não ache muita coisa interessante. Apesar de que durante o curso eu falo muito sobre como funciona o ambiente. Porque eu acho fundamental que a pessoa, quando entre no estúdio, ela saiba o que vai fazer ali, como a coisa funciona. O medo está em você não saber, né? Você entrar num lugar onde você não sabe como as coisas vão funcionar. E aí o medo, eu não sei se aconteceu com você, mas eu já entrevistei pessoas que travaram na entrevista. Já aconteceu, não? Já, claro que sim. Não, mas de não falar nada? Principalmente quando você vai fazer... Eu já fui fazer entrevistas na rua, né? Aí o entrevistado teve a ideia de colocar um retorno. Aí quando ela falou e ouviu a voz dela, aí parou, aí nada. E você tem que conduzir a entrevista, porque você não está habituado a isso. A primeira vez, se não tem essa... Tem que treinar. Essa preparação básica que você está repassando, e a pessoa chegou e quando ele colocou o retorno, que ela ouviu, aí parou. Aí não ia nem vinha, né? Eu tive duas situações constrangedoras. Uma foi com uma moça muito preparada, que sabia muito a respeito do que ela tinha para dizer, mas ela, quando chegou no estúdio, foi na época no estúdio de outra emissora, e ela estava do meu lado, a gente conversou fora do ar, estava tudo certo. Tudo certo. E, bom, vai ser uma entrevista ótima. A primeira pergunta, apresentei ela, a primeira pergunta que eu fiz, eu disse, bom dia. E cadê o bom dia? E ela não conseguia falar, ela ficou assim, paralisada, não sei o que foi que aconteceu. Outra vez, fui entrevistar um rapaz, fazendo reportagem ao vivo. Irã sabe muito bem como é, o cara te chama, você já está esperando um link, calor, muita zoada, aquela coisa do ao vivo. E aí eu não conversei antes com o cara. Quando eu fui falar com ele, que ele foi falar ao vivo, eu percebi que ele era gago. E foi muito difícil essa entrevista. Então, eu tô aqui imaginando essa cena. não imagine, não. Ainda tenho gravado isso. Você já tem gravado, Tem. Eu tive que, com todo respeito, eu não Você quero conseguiu fazer... ficar sem rir? Não, então, eu não quero fazer nenhuma chacota aqui das pessoas que têm dificuldade de comunicação, né? É porque você ficou surpreso. Mas eu fiquei muito surpreso e ele tinha uma gagueira que travava, certo? Aquela coisa assim que ele não conseguia sair da frase, da sílaba. E isso, ouvindo no fone, fica mais potencializado, né? Então foi muito constrangedor para ele e para mim também, que tive que conter o riso o máximo possível. Foi aquela entrevista que o cara acabou de falar e eu disse, voltamos aos estúdios. O máximo que você conseguiu Foi o máximo que eu consegui fazer sem rir. Eu passei por uma cena dessa natureza, ao vivo, na Feira da Prata, na época, Foi. lá na Rádio Católica de Tejo Oliveira. Você foi entrevistar um mudo? Um mudo. Não. Foi! Um mudo, rapaz. E aí, se eu perguntar, aí o cara... Alguém de longe gritou, ele é mudo! Ele é mudo. Eu digo, rapaz, me perdoe. Arquimedes, repete só o endereço aí para a pessoa... Sim, enviar. no meu site é arquimedesdecastro.com. É só entrar lá que dá para comprar o curso. E a promoção do Instagram? Se você tiver sem dinheiro, final de mês, e para estar ouvindo a Campina FM, quer aprender a dar entrevistas decentes... A Correia FM, você já está com hábito. Foi o que eu falei? Você falou Campina Campina. FM. Muito Campina tempo lá FM. também, né? Putz, saí de lá já faz... Quanto tempo? Mas passou muito tempo lá. Mãe já devia ter 7 anos, perdido, né? 7 anos. Aí Correio. você que está ouvindo a Correia Você FM, que estava ouvindo a Campina FM, que trocou agora para ouvir a Correia FM, a 98, você manda pelo Instagram, @Arquimedes de Castro, manda uma mensagem dizendo que você quer o curso, que eu te mando os links gratuitamente. Dar uma entrevista é muito importante, projetar uma imagem positiva é muito importante. E entrevista não é bate-papo, não é conversa fiada, não se pode fazer de improviso. Até quem é profissional, por exemplo, eu me preparei para vir aqui dar um recado decente, me atrasei, infelizmente, cometi o pecado dos pecados, na Casa de Ferreira Espeto de Pau, mas peço desculpas pelo atraso
E fica aí a informação. arquimedesdecastro.com, você compra o curso. Se não quiser, vai no Instagram, @arquimedesdecastro, manda mensagem direta para mim que eu mando os links do curso. E eu tinha feito aqui um planejamento. Mas diga aí, eu estou à sua disposição. Para que a gente tratasse desse assunto. Olha, quando você estava conosco aqui, a Paraíba era outra. A Paraíba tinha... Não é a mesma, não? Não, era outra. A Paraíba tinha um governo que era respeitado nos estados vizinhos. Chegava no Rio Grande do Norte, o pessoal dizia, mas rapaz, aquele governador de vocês, por que vocês não conseguem? Não tem jeito de vir para cá, para o nosso estado. E hoje está tudo de ponta cabeça. Arquimedes, esse momento da política paraibana, você, que é um jornalista atualizadíssimo, que lê muito, que é de muito conteúdo dessa área política, o seu sexto sentido, esperava que tivesse estudo, que Ricardo Coutinho e Companhia Limitada, aquele projeto de governo que suplantou mito imbatível, Cássio Cunha Lima e tal, chegasse a esse ponto. Acabasse assim, né? É impressionante como a política é surpreendente. Muda muito rápido as coisas. O jogo político no Brasil se transformou, meu caro Carlos Souza, numa loteria para os políticos. Até para aqueles que são honestos e decentes. E aqueles que cometem crimes, que achavam que nunca iam ser descobertos, estão agora sendo expostos publicamente. Quem concorre a cargo eletivo, quem está aí se programando, eu quero ser vereador, quero ser prefeito, se prepare. Porque é difícil ganhar a campanha, mas mais difícil ainda é governar, é se manter no poder. Porque todos os políticos hoje, Carlos, estão numa casa de vidro. Eles moram dentro de uma casa de vidro. Um Big Brother. Pior que o Big Brother. Todo mundo está vendo? Tudo está sendo exposto. E não tem mais essa do político ligar para uma emissora de televisão, para uma emissora de rádio, que na Paraíba você ligava para 6 pessoas e abafava qualquer tipo de notícia. Hoje acabou isso. Não tem, se você não der aqui, não tem importância nenhuma. O Twitter dá, o Facebook dá, perfis anônimos, zaps da vida. Enfim, para ser político hoje é preciso não só parecer honesto, mas ser muito honesto, muito comprometido e ainda assim, se submeter a denúncias vazias, se submeter a linchamentos públicos, a cancelamentos públicos, né, que são feitos aí por hordas de militantes virtuais que têm interesses escusos e que muitas vezes terminam destruindo reputações. E se for aquele político, Arquimedes, que... Mas Ricardo acabou como político, né? Para responder a sua pergunta, Ricardo acabou como político. E o projeto socialista afundou completamente, muito parecido com o PT, que na década de 80 apresentou-se como uma referência ética. Você lembra muito bem. Diferente de todos os partidos. Diferente de tudo, chegamos de Marte, né? Somos os melhores. E os socialistas também se apresentaram assim, ideologicamente, mas se comportaram muito mal. A esquerda se comportou muito mal. E é por isso que as forças políticas de direita avançaram e estão no poder nesse momento, porque os políticos de esquerda, apesar de aparentemente bem intencionados, cometeram crimes graves e foram pegos com a boca na botija. Você veja que, quando você falava nesse perfil dos políticos, se ele for um daqueles que se julga, né, o bom samaritano, a palmatória do mundo e tal, esse é que deve ter mais cuidado ainda. Porque se você aponta o dedo para todo mundo, que você é o único honesto, e hoje não tem mais como você encobrir. Quando é que Ricardo Coutinho, pelo que a gente tem de denúncia, ia imaginar que aquilo ia ser descoberto? Ele imaginava que aquilo não ia ser descoberto nunca, ele tinha o controle absoluto de tudo. Aí aparece uma investigação no Rio de Janeiro, ou seja, se você se julga sendo o mais honesto do mundo, como diria Cabeção, Joacir Oliveira, abra do olho. Casa de vidro, é a teoria da casa de vidro. Tem jeito. Político hoje está dentro de uma casa de vidro. Tudo que ele faz vai ser descoberto. Pode não estar sendo descoberto agora, mas em breve todo mundo vai saber. Então saiba bem do que você está fazendo. Não dê ponto sem nó. Arquimedes, saudades de você no rádio, de você fazendo jornalismo, porque você é um jornalista inteligente, capacitado
e que faz falta no jornalismo de Campina Grande. Eu andei um pouco doente porque eu tive que fazer uma cirurgia na perna. Eu coloquei uma prótese de titânio na perna esquerda. Você está com esse valor todo assim? Você tá... Foi caríssima, inclusive, a cirurgia. E dolorosa e demorada. Ainda estou em período de recuperação, mas já estou bem melhor. E, por causa disso, eu tive que parar um tempo nas minhas atividades profissionais. Mas estou de volta e, em breve, estarei novamente no ar com esse jornalismo do dia a dia que a gente faz já há 30 anos. E já fizemos aqui e vamos continuar fazendo. Eu sei que você está com saudade também desse moído todo, né? Mas estou sim, claro. Às vezes fico em casa agoniado, né? Porque a política está animadíssima, né? Nós temos um presidente criativo. O Fernando Henrique era um chato, não dava entrevista, não falava com ninguém, não dizia quase nada. Né? Nem uma abobrinha. Não dizia, a Dilma falava muito pouco também com a imprensa, pouquíssimo, né? Eu me lembro que uma entrevista que a gente fez com a Dilma aqui na Paraíba, em cadeia de rádio, a Correio, a Campina FM, lembro. Na Correio estava Fabiano, eu estava na Campina na época, e para fazer a entrevista com a Dilma, tinha que dizer qual era a pergunta que ia fazer. Era pergunta combinada, tudo pré-estabelecido. Agora, nós temos um presidente criativo, que chega, fala com todo mundo, diz coisas que às vezes o prejudicam, né? Como recentemente. Não, e na verdade, ele que na verdade tem uma posição de bombeiro, ele é um incendiário, né? É nisso que eu falo no curso de Media Training, sabe? Entrevista não é bate-papo. Você tem que pensar no efeito que o que você vai falar terá na opinião pública. Porque uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que você está escutando. Então, usar palavras de duplo sentido, usar comparações, fazer, às vezes, digamos assim, usar palavras muito duras podem ser um insulto a algumas pessoas. E se você for ocupante de um cargo, que uma aí pesa demais, pesa demais. Pode tudo, ter repercussão. Aí você tudo. Imagine você, Carlos, que de repente perca o juízo momentaneamente e diga qualquer besteira. Você aqui tem uma carreira de sucesso profissional, todo mundo te respeita demais da conta. Mas se você, em qualquer momento da sua vida, disser uma besteirinha de nada ao vivo, desmorona tudo. Desmorona tudo. Você vê como acontece com grandes estrelas do jornalismo recentemente, né? Uns caras que, como o William Vac, por exemplo, o cara de uma besteira, os caras destroem a carreira do cara. Você está ao vivo, todo dia, ali. Você pode cometer um erro a qualquer momento. É preciso muito cuidado. Preciso ficar muito atento no que se diz. E se chegar à presidência da República, atentai-vos. Atentai-vos. Arquimedes. Obrigado. Obrigado por estar conosco hoje aqui. Apenas que você atrasou um pouco. Desculpe, me perdoe. Tem mais coisas para a gente conversar. A próxima vez eu prometo que chego antes de vocês. Que é muito, que é muito bom. Que eu acordei de 5 horas da manhã. Oh, rapaz, que aquele hábito do relógio biológico, né? Exato. Sempre acordar muito cedo. Mas acordei muito cedo, você. mas cheguei tarde, infelizmente. Saúde para você. Espero que você esteja no batente, porque o jornalismo precisa de pessoas competentes como você.